Não qualquer graça e nem qualquer paz, mas a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e essa paz que nada e ninguém pode imitar. Isso é um privilégio, nós podemos compartilhar e cumprimentar dessa maneira, né? Graça, paz, transborde os nossos corações. Amém? Gente, uma alegria. Eu sempre me sinto muito honrado, muito feliz de estar aqui. Cristiano, amo o Cristiano, meu amigão, meu irmão, uma pessoa assim muito querida. Cris, obrigado pelo convite. Lucas, muito obrigado, querido, pelo convite também. É uma honra poder estar aqui com vocês, de verdade, de coração. Sinto muito feliz, muito honrado de uma maneira poder compartilhar aquilo que Deus tem para nós, né? Não é para algumas pessoas, mas para todos nós aqui, ok? Para quem não me conhece, sou Marcos de Almeida, servo de Jesus Cristo. Sou casado com Evelise, minha princesa, que não pôde estar aqui hoje porque ela está na igreja. Então a gente meio que fica na igreja e eu venho para estar junto com os irmãos, mas a gente almoça junto. Ela não fica sozinha porque nós não temos filhos. Então somos eu e Evelise, somos casados há 23 anos e assim que Deus quis, e a gente entende o seu plano, a sua condução para as nossas vidas. Então, uma alegria poder estar com vocês e quero então já convidar você a abrir o texto de Efésios, capítulo 4, e nós vamos ler dos versículos 1 ao 16. Efésios 4, de 1 a 16. Ok? Encontraram? Hoje está mais fácil que a gente liga a Bíblia, né? Então, esse começa assim: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a qual fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um só corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor de todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens,
pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si em amor. Vamos orar. Deus, Tua palavra que é viva, eficaz, palavra que é tão importante, que nos dá essa condição, Pai, de discernir. Nós pedimos, nos ajuda a discernir, de fato entender, Pai, qual é a semente que cai no nosso coração, e que quando essa semente cai, Senhor, em nós, que ela possa encontrar terra boa. É o nosso clamor, é o nosso pedido, em nome de Jesus, Senhor, nos ajude, fortalece, Senhor, de fato, nosso ser, para que possamos entender e compreender o que o Senhor tem para nós ainda nesses anos que nos faltam aqui, enquanto, Senhor, vivos e atuantes, Senhor, nas nossas relações nesse mundo. Te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. O primeiro dia que eu tive uma pausa no ano passado, foi logo depois daquele evento que a igreja evangélica tem, que é de Natal, cantata de Natal. Foi no dia 20, no dia 21, eu tive um discernimento de mim mesmo. Estava mal. Eu, de repente, depois que passou aquela correria, aquele estresse do ano, quando eu parei para entrar de férias, eu estava mal. Eu estava muito ruim, fisicamente falando. Mal-estar. Eu não conseguia deitar, porque no momento que eu deitava, o meu corpo fazia uma pressão de dentro para fora. Eu perdi um pouco a vontade de comer, perdi a vontade de fazer as coisas. E aí eu me toquei que eu estava realmente assim, estressado, um desgaste, e a minha saúde não estava boa, estava bem abalada. Deus me deu vida, não é verdade? Eu não me nasci, e ninguém se nasce, não é? Ou seja, você e eu, nós somos gerados. Ninguém teve essa livre escolha de vir à existência, biologicamente falando. Então Deus me deu a vida. Mas agora, o que eu faço com ela, aí já tem mais controle da minha parte. E aí eu tive um insight. Eu estou me estragando. Eu estou doente. Não estou bem, não estou saudável. E você já viu aquela expressão, casa de ferreiro, espelho de pau? A minha princesa é personal. Ela é personal de ponta, inclusive. Ela é uma mulher assim, competente. Trabalhou muitos anos no Esporte Clube Pinheiro, depois foi se graduando, trabalha hoje com terceira idade, né? Ela trabalha na recuperação de pessoas, que é quase o meu caso, porque eu estou com 51, já estou chegando à terceira idade. Mas ela trabalha na recuperação de pessoas e ela sempre dando aqueles insights em mim. Sabe? Amor, você precisa fazer uma caminhada. Amor, olha o que você está comendo. Amor, olha. Ou seja, ela prega para mim. Ela fala. A palavra sai da boca dela. E entra. Eu ouço. Beleza. Mas até o dia em que eu estou baqueando, meu. Estou morrendo. Está todo mundo morrendo, né, gente? Tem que uns vão chegar mais rápido do que os outros, né? Na verdade é assim, mas eu de fato me senti muito mal. E o pior, demorou para o meu corpo reagir. Porque sabe qual a vontade quando você está estressado, acabado, detonado? Qual é a vontade? Ir para o sofá. Principalmente os homens, né? Sofá, controle remoto e não assistir nada, né? Não é verdade? A gente se entende. Então, e aí eu demorei muito. Mas aí a minha esposa entrou de novo com
a mesma pregação, com o mesmo discurso, estou usando essa palavra pregação de propósito, com o mesmo discurso, e aí eu parei e falei, de fato, eu preciso me cuidar. E aí eu tive que tomar algumas decisões e de fato, tomar alguns controles que eu tinha perdido. E aí, me cuidar, estou há 2 semanas fazendo uma bateria de exame. Eu vou te contar, fala um exame aí, estou fazendo. Todos, mapa, folder, eco, tudo. Endoscopia, agora eu vou fazer um horrível, aquele colonoscopia. Pois é, então é isso aí. E aí eu falei, saúde, né? E o Lucas sabe que esse tema ficou rodando no meu coração. Um corpo saudável. Pessoas que discernem o corpo. E eu, de fato, estava até conversando com o meu amigão, falei, Cris, puxa, aceitei quase todos os convites que me fizeram no ano passado. Para dar aula, para pregar, para ir compartilhar. Né? E isso gerou eu fiquei debilitado fisicamente. Ou seja, o meu corpo, a saúde começou a ir embora. E aí, então eu tomei novamente a consciência da pregação da minha esposa e de alguns amigos que são médicos e estou me cuidando. Então, o princípio é o seguinte: Deus me deu a vida. Agora, o que eu vou fazer com ela? Como é que eu vou conduzir? O que eu vou colocar para dentro? O que eu vou comer? Como é que eu vou fazer para que o meu corpo funcione melhor? Não resolve ir para o sofá. Aí eu fui caminhar, e estou caminhando. Eu comecei a caminhar, então estou me sentindo muito melhor, revigorado, estou me sentindo com saúde. E quando eu olho para o texto, quando eu olho para a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, eu vejo isso. Porque o que é que Paulo diz? Paulo diz que Deus nos escolheu. Lá no começo do capítulo, bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos escolheu nele antes da criação do mundo. Ou seja, é um ato soberano de Deus. Em Efésios 2 ele vai dizer mais ainda, ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos pecados. Que privilégio. Então Deus foi lá, nos chamou, nos escolheu. Em Colossenses, que vocês vão estudar, capítulo 1, versículo 13, diz o seguinte: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou e nos plantou lá. Então nós recebemos vida e nós somos inseridos em algum lugar. Nós estamos no ambiente. A pergunta é: o que faremos com essa vida? Da mesma forma. Ou seja, a saúde do corpo depende de todo o corpo estar trabalhando junto para que a gente consiga, de fato, desempenhar as funções para a qual o corpo existe. E o que é interessante é que Paulo faz essa analogia. Por exemplo, lá em 1 Coríntios 12, ele vai dizer isso. O corpo tem muitos membros. De que corpo ele está falando? Está falando da gente, enquanto igreja. Então, a igreja, isso é uma coisa muito interessante, mas muito importante enfatizar, óbvio, entre aspas, que a igreja é o corpo de Cristo. E o que é mais legal ainda nesse texto, que diz que a cabeça da igreja não é o pastor Cristiano, nem o pastor Marcos, nem o pastor Shen, nem o bispo, o apóstolo, o pai apóstolo, o arcanjo, o patriarca. Por que é importante a gente enfatizar? Porque esse tipo de erro sutil está desmantelando o conceito de corpo. Há hoje um viés da igreja que já as pessoas não se chamam mais irmãos, onde não há membresia, a gente não sente membros uns dos outros. Paulo, aos Coríntios, vai dizer isso: vocês são membros uns dos outros. Porque se você não é membro, você não foi chamado. Você não foi escolhido, você não foi inserido em lugar nenhum. Você é você dono do seu próprio nariz. Mas se você passou pela experiência do novo nascimento, se Cristo tocou você, e quando Ele te tocou, os teus olhos se abriram, e como Isaías, você olhou para dentro de você e falou: olha, eu sou pior do que aqueles que eu critico.
Isaías era explicado, né? Vai daquela ali, né? E ele vai dizendo, até a hora que ele vê Deus. E quando ele vê Deus, vai de quem? De mim. Amados, essa é a melhor coisa que pode acontecer quando a gente se segue. Quem sou eu? Qual é a minha identidade? E a igreja, nós como igreja, nós precisamos ter isso em mente. Nós não somos uma mera organização que realiza evento, que faz atos litúrgicos. Nós somos um organismo vivo. Deus fez dessa maneira. E Ele chama as pessoas e conecta as pessoas umas às outras. E agora eles têm aqui um organismo vivo, funcionando. Ou não. Bem ou mal. Como está o funcionamento da igreja? Depende do tema, Lucas, que você propôs. Saúde da igreja. Pode acontecer da igreja entrar em... Pode acontecer sim. Principalmente uma coisa que acontece na igreja, eu tenho essa experiência na comunidade, na nossa igreja, tem muitos ministérios funcionando, mas uma coisa que eu tenho percebido ultimamente, que poucas pessoas trabalham fazendo muitas coisas. Então eu sinto que essa coisa ruim, de que as pessoas olham para a igreja hoje e vê a igreja como um grande mercado. E eu vou para a igreja, eu vou lá para ficar. Estou legal lá, estou gostando. Não gostei de alguma coisa, eu troco de igreja. Ou seja, nós perdemos a consciência de criar raízes e de se submeter a um discipulado efetivo. Discipulado é estar junto. Estar junto, é permitir-se, porque no discipulado ninguém fica só aprendendo. O mais competente, né? Hoje eu tenho um referencial hoje que é o Sogé, mais conhecimento que tenha, eu tenho certeza, se a gente senta com um homem desse, ele também está aprendendo. Então o discipulado é essa via de duas mãos, por quê? Nós somos membros uns dos outros, somos células conectadas, a gente pode trocar. Agora, a igreja local, ela tem esse olhar assim, de Deus mais próximo. Assim. Eu entendo que uma igreja que se coloca realmente de joelhos diante do Senhor, como vocês estão falando aqui, como o Lucas falou comigo várias vezes quando nós conversamos, nós estamos orando, nós estamos buscando a face de Deus, nós queremos orar por isso. Quando uma igreja que se coloca de joelhos, é uma igreja que de fato tem um olhar de Deus, a recompensa de Deus. Não é porque eu estou decretando isso, porque isso é vida, isso é saúde. Então, quando a gente olha para um texto como esse, Paulo começa com essa palavra óbogos, né? No original, a expressão no original é paracaléu. Ele está despertando a consciência e a mente. Então essa expressão é muito interessante porque ela está ligada com duas palavrinhas no começo do texto. Vocação, né? E chamado. São duas palavras. Então são três palavras no mesmo texto que tem uma raiz. Isso é muito interessante. Então, o Paulo preso, que é isso que significa aqui, ele é prisioneiro literalmente, ele não está dizendo que ele simplesmente é um servo, ele coloca nos suas cartas, aqui ele está preso mesmo, e ele chama a igreja para o lado e diz o seguinte: olha, é o seguinte, vocês receberam vida, o que vocês vão fazer com ela? Vocês foram inseridos numa igreja, numa comunidade, Cristo é a cabeça, mas vocês são corpo. Lembre-se, vocês têm que discernir esse chamado. E há na língua grega, há uma jogada aqui, porque ele fala assim: olha, vocês têm que andar, né, vivam de maneira digna da vocação, e aí é uma expressão classis, ou clésios, né, do qual vocês eclésios. Então ele faz uma jogada de palavras. Eu peço licença para usar o texto original, porque no português você não alcança. Como é que Paulo vai trabalhando essa questão de que a igreja é formada por vocacionados que foram chamados. Isso é muito interessante, porque a palavra igreja no original, qual é? Eclesia. Ecletos. A eclesia é formada pelos ecletos.
Olha que interessante, a gente tem essa palavra em português, mas Paulo diz isso. Olha, se você é ecletos, você é eclesia. Se você é eclesia, você é ecletos. E há sobre nós agora esse privilégio, essa honra, essa coisa maravilhosa de poder, envolvidos nesse corpo, promover, produzir, como o texto diz aqui, né, a edificação, quando esse corpo de fato se discerne, quando esse corpo está unido, quando esse corpo participa, quando cada um assume a sua responsabilidade. Portanto, vivam de modo digno. E aí, o que é interessante aqui é que esse andem ou vivam, aqui não é uma palavra que a gente normalmente usaria assim no grego para viver, mas é uma expressão que é o seguinte, em todas as suas caminhadas, isso eu achei bem legal, isso falou bastante comigo particularmente, né, que o termo lá, peripatel, ou seja, quando você estiver andando, todas as suas relações, quando você estiver caminhando, quando você estiver na sua casa, quando você estiver em trânsito, naquele trânsito maravilhoso de São Paulo, quando você estiver trabalhando, quando estiver na comunidade, não importa onde você estiver, você é igreja, você é corpo de Cristo. Então você não está ligado meramente a uma instituição, uma organização, a um organograma, não é isso não. Eu e você recebemos o privilégio de estarmos conectados organicamente com a cabeça de Cristo. É muito mais do que uma religiosidade. Então agora eu insiro uma outra palavra, que essa palavra que tem atrapalhado a gente, religião. Essa religiosidade. Então o cristão, ele, né, passa pela experiência e ele tende a se tornar religioso. E é isso que acontecia no primeiro século, principalmente no primeiro século. Ainda que as cidades tivessem um processo de decadência, as polis, as grandes cidades, mantinham as suas características de serem efetivamente politeístas. Muitos deuses, muitas religiões, uma entrando na outra, né, e aí Paulo então traz aqui um discernimento, uma palavra assim, certeira para essa, né, para os Efésios, acho que depois serve para todos nós, mas especificamente a respeito de quem somos nós. Então, esse viver de maneira digna, né, essa dignidade aqui, ele vai dizer como é que isso acontece, é o que vai dar saúde para o indivíduo e para o corpo. Isso é uma coisa muito interessante. Paulo fala da coletividade, mas a saúde da coletividade depende da saúde do indivíduo. Isso é uma coisa legal. O que eu e você fazemos afeta todo o corpo. E foi exatamente isso que eu senti em mim. Um monte de parte do meu corpo, um monte de membro estava bom, está saudável. Mas o desgaste dos outros fizeram com que eu sofresse. Outras partes do meu corpo passassem por sofrimento. Então, se o meu coração está bem, graças a Deus, descobri que o meu coração está jóia, está funcionando, está batendo bonitinho, recupera. Mas, se uma outra parte do meu corpo não está bem, tudo sofre. Então, Paulo vai falar isso individualmente. Ó, atenção. Olha, você foi chamado, ele te deu vida. Agora é o seguinte, entende a posição, entende onde você está, entende que você é corpo, entende que o corpo é organismo. Agora, viva de maneira digna. Quem? O indivíduo. E essa é uma exortação. Então essa ideia de nós renovarmos, uma renovação do dom que há em nós, é uma renovação da nossa própria posição. Eu entendo assim. De que maneira que se dá isso, né? Essa maneira se dá, e ele vai mostrar ele vai dizer algumas palavras aqui que eu entendo que é o que traz um pouco de saúde para todos nós. A primeira palavrinha que o texto vai dizer aqui, depois desse versículo, é a palavra humildade. Como é que eu vou ver de maneira digna? Com humildade. E uma coisa interessante, quando Paulo fala isso, o que passa na cabeça das pessoas quando se fala em humildade?
Humildade é deficiência. Principalmente para os romanos. Humildade é fraqueza. E Jesus passa a pregar uma perspectiva diferente, onde a humildade é a fonte de saúde, fonte de força. A humildade, né, de fato, traz um diferencial na relação, na unidade, na comunhão, na unidade e união de uma comunidade. O que é a humildade? A humildade, eu entendo que ela tem duas maneiras de você entender. A primeira é a maneira óbvia. O que é ser humilde? É não ser orgulhoso mesmo. Humildade é você se entender e você, de fato, não querer coisas demais, coisas que não são para você, e você se manter realmente no seu lugar. Eu acho muito interessante, porque o Evangelho vai dar essa perspectiva. Você chega num lugar, não vai lá. Não vai tomar um lugar que não é seu. Se for seu aquele lugar, você vai ser chamado. Então, a gente vai tendo alguns insights no texto a respeito do que a humildade deve se comportar. Mas a humildade também tem um outro viés. E uma pessoa humilde é uma pessoa que é dono de um coração não dividido. E isso está em completa harmonia com o texto, porque há um só corpo, há uma só igreja, há um só batismo, há um só Deus. Então Paulo está trazendo esse conceito de que a maneira da gente crescer saudável é a gente se manter unidos. Nós nos mantemos unidos. E a primeira palavra que ele usa tem a ver com isso. Sejam humildes. Não dividam o seu coração. Foquem num só propósito. Foquem numa só fé. Por quê? Porque pela artimanha dos homens, outras mensagens, outro evangelho, Paulo vai dizer isso em Gálatas, que não é o mesmo, outro evangelho tem sido pregado. Humilde, não divida o seu coração com dois senhores. Jesus vai dizer isso. Olha, vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Ou seja, e riquezas ali, gente, tudo bem, é o dinheiro, é o ouro, é o dólar, mas não é só isso. É que não dá de fato para você ser servo de mais um senhor. E é interessante porque o alvo da igreja, do corpo, é de fato, gente, o serviço. Esse é o objetivo. Servir de maneira honesta. Não servir para aparecer. Não servir por orgulho. Não servir para ser visto. Infelizmente, isso tem sido um problema. Isso tem sido uma fonte de controvérsias, de falatórios, de chateações, de decepções na igreja. Pessoas que vêm servir porque elas querem, de alguma maneira, o contrário da humildade. Elas querem o orgulho está aqui. Primeira palavra que Paulo diz: vocês foram chamados para funcionar. Vamos para nós. Vocês foram chamados para estar conectados no corpo. Todas as partes de um corpo têm função? Precisa estar com saúde para ele funcionar bem. E eu fico assim, de fato, admirado que como a gente às vezes divide o nosso coração com outras coisas. E aí a gente de repente tira umas férias assim, né? De Deus. Tira umas férias. Pode imaginar se os teus olhos falam assim: olha, eu vou tirar umas férias, estou meio cansado. Ó, fica 2 meses, tá bom? Aí sem as minhas funções. Isso não é possível, mas pela analogia a gente entende. Não é possível que o coração fale: olha, eu vou parar de bater aí uns 2, 3 dias aí, beleza? Vou tomar uma parada. O propósito pelo qual o coração foi chamado à existência é bombear o sangue. Qual é o propósito do seu chamado, meu amado? Qual é o propósito do seu chamado? Se o seu chamado é de fato, e você vai discernir o seu chamado, enfim, eu tenho certeza que
que você tenha essa consciência aqui nessa comunidade, que ensina o texto. O teu chamado tem a ver com o dom que você recebeu, com as suas habilidades. E como é gostoso ver pessoas funcionando, por exemplo, como um louvor como esse que nós participamos agora. Eu fui muito abençoado por pessoas aqui, cada um aqui serviu. Qual é a tua vocação, teu chamado? Eu entendo o seguinte, Cristiano, todas as pessoas que passam pela experiência do novo nascimento, todas são inseridas no corpo. E um parte que é inserido no corpo tem uma função. Qual é o propósito? Foca nesse propósito. Seja humilde. Seja humilde. E cuidado, porque acontece uma coisa legal no corpo. Nem todos os membros vão aparecer de maneira igual. Depois, não é o texto de hoje, mas depois você pode pegar a 1 Coríntios capítulo 12 inteiro e ler lá. Tem os membros que aparecem no nariz, alguns assim tem, né? Parece bastante. Protuberância, assim, né? Tem os membros que não aparecem. Não importa. Então, aquele que recebeu a sua vocação, exerça a sua vocação com humildade, focando no seu propósito, na sua razão de existência, conforme a sua própria identidade. Adore, seja dono de um coração não dividido, não divida o seu coração, não divida o seu dom, reanima ele, bota ele para funcionar de novo. Se tem facilidade para alguma coisa, se envolve. Essa é a ideia do texto aqui. Por isso que a humildade é muito oposto do orgulho. E o orgulho gera exatamente o contrário desse texto, desunião. Gente orgulhosa só traz problemas, só divide. E o pior começa entrando no princípio do diabo, né? Que veio para roubar, matar e destruir. Jesus veio para que nós tivéssemos vida. E a gente sabe pelo conceito que morte é separação. E vida é unidade. Então, o orgulhoso gera desobediência. Ele não depende de ninguém, né? Ele sabe tudo, ele não dá satisfação para ninguém, e vai, né? Tudo aquilo que a gente sabe. A segunda palavra que aparece aqui interessante, que eu entendo que vai ajudar a gente aí, né, no nosso treinamento espiritual, né? O personal trainer aqui está dando aqui a dica para nós aqui, é a palavra mansidão, prautes no grego, que é a combinação de duas coisas legais: força e suavidade. Coisa bem legal lá no original, quando a gente vai estudar essa palavra, a gente vai entender uma coisa, que a mansidão é uma qualidade que não dá para a gente ser cristão sem ela. Ou seja, a mansidão é essa qualidade que surge de um lugar onde ninguém vê. No teu quarto. Ou seja, na tua intimidade. Ou seja, na vida devocional. E isso é uma coisa que a gente está esquecendo. Eu fico impressionado com a igreja pós-moderna, que a pós-modernidade nos leva a gente querer sentir as coisas, a gente querer experimentar as coisas, mas a gente querer fazer pouco por nós mesmos. E a mansidão é aquela qualidade que a gente conquista com vida devocional. Vida devocional, queridos, é prática de isolamento. É uma coisa que ninguém pode fazer para você. E isso é muito legal, por quê? Porque fica muito complicado a gente exercer ou ter uma vida pública se a gente não tem uma vida efetiva particular. É a raiz da planta. São os alicerces da casa. Uma casa sem alicerce, Mateus 24, vai falar, Mateus 7, 24 vai dizer isso. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O texto sinótico de Lucas vai dizer que ele cavou profunda vala. Esse cavar profunda vala é devocional. Cavar profunda vala é entrar no quarto, orar no seu pai em secreto. É interessante, não nós aqui, mas é interessante a gente discernir o seguinte, que há essa ideia de que a oração hoje é um ato litúrgico só, ato religioso.
Amados, nós temos que viver uma vida de oração. Mais do que isso, viver uma vida para conhecer o texto. Eu fico impressionado quando algumas pessoas chegam para mim, às vezes, no gabinete pastoral, e dizem o seguinte: pastor, 3, 4 vezes por dia, Deus fala comigo. E nada, pastor. Deus não fala nada. Amado, faz 4 meses que você não lê a Bíblia. Não. Por quê? 2 Timóteo 3,16. Toda palavra é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, correção, instrução na justiça, a fim de apresentar todo homem perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Tem que funcionar. E o que nos ajuda? O que fortalece? O que vai me impulsionar e vai me fazer manter no caminho renovados? Vida devocional. Bíblia, oração, adoração, contemplação, devoção. A terceira palavra que eu me destaco aqui é a palavra paciência. Paciência, macrotimia. E a paciência é a mesma palavra longanimidade, mais ou menos um ânimo longo, tanto que tem a palavrinha macro, todo mundo conhece aqui, né? Mas timós, um grande ânimo, uma grande coragem, um grande ímpeto, força mesmo, né? Essa ideia de que você não deve perder as esperanças com relação às pessoas. Interessante isso. Eu sei que nós temos o senso comum do que a paciência. Paciência, não, vou esperar, vou mais um pouquinho. Mas é muito mais do que isso. Por quê? Lembre-se, o texto está falando de unidade, o texto está falando de relacionamento, o texto está falando de igreja que cresce, o texto está dizendo aqui de corpo que se desenvolve, e corpo, comunhão, gente. Então, dentro do contexto, a palavra paciência aqui é uma atitude de você jamais perder a esperança com relação às pessoas, mesmo que sejam pessoas desagradáveis, pessoas que a gente não curte, não bate, né? A gente não se entende. Então essa atitude, né, de nunca, jamais perder a esperança e a fé, ou seja, a mente que suporta bastante e fica firme. Por quê? Porque vê possibilidades. Isso é muito interessante, né? Então, a ideia de paciência é controle. E é interessante que quando a gente vai entrando nessas palavras que o Paulo vai dizendo, a gente logo lembra de Gálatas 5:22, do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é... Como é que é? Esperança, alegria, né? Longanimidade, essa palavra está lá. Mas tem uma palavra do meio lá que me chama a atenção: domínio. Eu sempre faço essa pergunta para os meus alunos: pode haver cristianismo sem controle, sem domínio? Eu sou descontrolado, eu sou assim, né? Com essa teologia da Gabriela, né? O mais antigo vai lembrar, né? Da Gabriela. Como é que é a música da Gabriela? Eu nasci assim, eu fui sempre assim, você assim, pode continuar sendo assim. Não tem possibilidade dessa pessoa ser renovada. Não há possibilidade dessa pessoa ser transformada. Porque não tem controle. Não aguento, eu falo mesmo. Tem forma. Alguns cuidados. A gente não pode ter pressa em retribuir o mal que você e eu recebemos. Eu sei que dá vontade de pegar na jugular de algumas pessoas. Eu sei que você, às vezes, perde o controle. Mas eu pergunto: pode haver crescimento numa igreja sem controle? Sabe por quê? Nem todo mundo está na sua vibe. Nem todo mundo está no seu nível, está no seu momento. Paulo está interessado que o corpo cresça saudável. Suportar injúrias, não permitir que o mal desperte a ira. Vou repetir: não permitir que o mal desperte a ira. Em outras palavras, é essa
vai ter a capacidade de ir até o fim, tanto com pessoas quanto com situações. Então a paciência não é um negócio para fazer só bem para você, não. A paciência visa primeiro ele. Não. Ser longânimo é manter o ânimo por tempo suficiente para aceitar a situação. Para acertar o que está acontecendo. Isso é uma coisa que a gente tem que ter bastante com as pessoas que a gente convive. Porque é impressionante, mesmo entre marido e mulher. Tem coisas que eu fui descobrindo na igreja anos depois. Você pensa que você conhece. Daqui a pouco você descobre o negócio. Quem é essa mulher? E aí você tem que ter, você de fato tem que permitir, e logicamente nós sabemos aqui, né, qual é o segredo aqui, está lá em Gálatas, né? Andai no Espírito, jamais satisfaria a concupiscência da carne. Por isso que tem lá a humildade, né? Não dividir o coração. Por isso que tem mansidão, que é a busca de Deus no lugar secreto. Não pode haver ministério público se não houver ministério secreto. Vida de joelhos, boca no pó, permitir que Deus trabalhe no nosso coração. Aí vem essa ideia do controle. Então é uma sequência de fortalecimento que renova o nosso coração. Quarto termo, uma expressão que eu tenho aqui no texto, que eu entendo que dele depende todo o resto do texto, é essa palavra suporte, suportar, né? Essa ideia de ação de suportar uns aos outros. A igreja, gente, é um corpo e o corpo se sustenta. As partes inferiores estão sustentando as partes de cima, assim como um edifício também. As pedras vivas suportam umas às outras no crescimento constante. Essa ideia de uma certa tolerância de você parar para ouvir mais. Parar para dar mais atenção. E às vezes faz uma diferença com uma pessoa que está mal, o teu olhar. Tem uma experiência muito interessante. Temos um grupo bem pequeno na igreja, terça-feira, mais assim umas 8, 10, 12 pessoas. Né? A nossa igreja é pequena, a nossa igreja é uma igreja assim, um pouco maior que isso. E um dia eu estava lá, eu que ia trazer a palavra, estava lá conversando, tem uma mesa assim, que a gente chama de Praça da Sé, todo mundo para. Aí estava ali na Praça da Sé, na minha igreja lá, aí chegou uma pessoa que eu não conhecia, ele chegou para me cumprimentar e eu sou meio dado assim, né? Quando ele chegou, já dei aquele abraço. Bem-vindo, dei aquele abraço dele, senti que ele ficou meio constrangido. Não, vai ter alguma coisa hoje, não, vai ter culto, fica por aqui e tal. Aí logo entramos, preguei, né? Preguei a palavra, tal, a mensagem, e quando eu acabei de pregar, aquele rapaz se levantou e veio na minha direção, né? Aí o orgulhoso aqui, que achou, né? Aí veio elogiar, né? Que bom ter vindo aqui por causa do seu sermão e tal, né? Assim mesmo, né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado com essas coisas aqui. Tem que ter esse paracaléu de Paulo, assim, né? Essas exortações, esses despertamentos, assim, né? Cuidado, atenção. Ele veio na minha direção, puxa, não sabia que o senhor era o pregador, pastor aqui da igreja e tal. Eu queria te falar uma coisa. Fala, meu. Teve uma coisa assim que me chamou muita atenção. Eu falei, o que foi, né? O teu abraço. O teu abraço quando eu cheguei. Meio desconcertado assim, ele se emocionou, os olhos encheram de lágrimas. Eu falei, mas o que foi? O que aconteceu? Por que você está falando isso? Porque fazem 6 meses que eu me separei da minha esposa. Eu fui colocado para fora de casa, a nossa relação estava ruim, e a minha esposa me botou para fora de casa, e eu não estou tendo nem acesso aos meus filhos, e meu patrão falou, ó, fica aqui no fundo da casa, tem um quartinho, fica morando aqui. E eu acabei ficando morando no trabalho, saio do trabalho, fico sozinho, não tenho contato com mais ninguém, e eu vou dizer para você, faz 6 meses que ninguém me dá um abraço. Faz 6 meses que ninguém me toca. Amados, aquilo me marcou profundamente. Faz muitos anos isso. Eu nunca mais esqueci da palavra daquele moço. Muito obrigado, você me deu um abraço. Que pegou no meu coração. Eu falei, puxa vida, a gente tem que estar, de fato, assim, disponível. E às vezes foi um suporte naquele moço.
Né? E daí eu pude orar com ele ali, pude dar atenção. Mas eu digo a você, no mundo pós-moderno, de tanta tecnologia, uma agenda abarrotada. A agenda nossa é abarrotada, puxa vida, eu estou revendo muitas coisas na minha agenda, conversar um pouquinho com o Cris para esse ano. A gente acaba não cruzando mais com as pessoas, estando no meio delas. A gente acaba não olhando mais nos olhos. A gente está abraçando menos. Nós estamos falando cada vez menos palavras que honrem o outro. Paulo vai ensinar isso em Romanos capítulo 12. E aí eu vou dizer para você, aí a gente vai ficando profissional. Vai ficando profissional. Esse é o grande risco que a gente corre na igreja. Eu falo por mim porque eu passo por isso. Você vai ficando um profissional de igreja. Tem o frequentador profissional, o pastor profissional, o diácono profissional, o músico profissional. Não é isso, não é essa a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus para nós é que a gente conviva melhor com as pessoas. Então essa palavra aqui, anérroma, é edificação com base no relacionamento. Edificação real, verdadeira mesmo. Da gente parar, de repente chega alguém na igreja e a pessoa compartilha, fica sensível para discernir se de repente você não tem que fazer a oração na hora com aquela pessoa. Porque esse negócio, depois eu oro, nunca mais. Quantas vezes eu já falei, nunca mais, nem mais, já sumiu na minha cabeça. E às vezes eu iria fazer toda a diferença, iria dar um suporte, iria dar realmente uma ajuda para aquela pessoa. E eu entendo que de alguma maneira a oração não vai mudar Deus, eu não creio dessa maneira. A oração não é para mudar Deus, porque Deus é um ser imutável. Mas a oração me alinha o meu coração, alinha os meus pensamentos àquilo que Deus está fazendo. Esse é o alvo da oração. E às vezes naquele momento ali a pessoa tem um alinhamento, um momento de se despertar para alguma coisa, esse despertamento. E a última palavra que eu tenho no texto aqui é uma palavra extremamente importante para nós aqui, que é a palavra amor. E aí eu vejo, entendo aqui, pela teologia, principalmente das cartas, e todas essas qualidades que nós falamos, a humildade, a mansidão, todas elas têm raízes, deve ter de fato suas raízes no amor. E o que é interessante é que essa palavra é uma palavra muito poderosa no grego, que é a palavra agape. Eu sei, todo mundo fala agape, mas eu ensino meus alunos para a gente manter a tônica certa. Então é a palavra no original é agape, que é a palavra amor. Só que no grego não existe só essa palavra para amor, existem mais algumas palavras. Então, por exemplo, o amor que eu tenho pelo meu pai, pelos meus parentes, ele é diferente do amor que eu tenho pela minha esposa. Por isso que no grego são duas palavras diferentes. Então, o amor de parente é um amor que a gente tem lá no original, que é o storge. É um amor pelo papai, pela mamãe, pelo filho. Já o amor que eu tenho pela minha esposa é o amor eros. É um outro tipo de amor, diferente. Agora, quando você tem um amigão aqui, uma amiga mesmo, você gosta desse amigo, dessa amiga, é outra palavra, é filéu, ou filos, substantivo. E o agape? O agape é um amor que está fora um pouquinho dessas categorias da gente sentir alguma coisa, sabe? Então, não é aquela coisa quando você gosta de alguém, você está namorando, aquela pessoa chega, dá aquele sentimento gostoso na barriga, não é verdade? Essas sensações, elas de fato norteiam o que é o amor, mas o agape não. O agape é diferente. E vou dizer para vocês, mesmo trabalhando na língua grega original, é uma tarefa difícil a gente conceituar o que é essa palavra. Não é uma tarefa fácil, não. Então eu posso falar um monte de coisa, mas a gente não vai alcançar a profundidade e o poder dessa palavra.
A primeira coisa que eu digo a vocês é que o agape não tem muita referência no grego antigo, no grego clássico. Então, não se usava muito essa palavra. O significado nasce dentro do cristianismo, significado poderoso. Então, é uma palavra que descreve uma atitude nova em relação ao outro. Por que é importante destacar aqui, fechando quase que meu sermão? Por quê? Porque vai descrever e vai de fato nortear como é que eu devo me relacionar com as pessoas. Isso depende da unidade do corpo. Então, quando ela nasce dentro da comunidade, e a gente vai entender o agape como um amor mesmo, diferenciado, ela vai ganhar um significado muito forte na boca de Jesus. É Jesus quem traz essa palavra para dentro da comunidade, e principalmente lá no texto de Mateus 5,43, quando ele vai dizer o seguinte: amai os vossos. E aí você vai para uma pequena análise sintática. Pequena. Amai os vossos inimigos. Primeira coisa, está no imperativo. Imperativo, quando vem de cima para baixo, é ordem. Obediência. Dá para você negociar. Eu consigo amar meu inimigo. Pois é, mas se Jesus deixou uma ordem, ela tem que ser possível de ser obedecida. Compreenda? Mas aí a gente pergunta: como é que eu vou amar o meu inimigo? Como é que eu vou amar aquele que fez mal para o meu filho? Aquele que agrediu a minha esposa? Aquele que mexeu nos meus bens que eu demorei tanto para conquistar? É injusto, não é? Como é que a gente ama? A gente ama com uma agape. Qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é que o agape não é uma atitude que tem como ponto de partida o que você sente. E se você sente, a vontade é você o quê? Socar. Eu sei que você não fala, mas se você chamar, você dá um tiro. A reação natural do ser humano quando no seu confronto com o inimigo é agredir. Mas o agape vai dizer o seguinte: paga o mal com o bem. Agora, o que é o bem? Nós vamos entrar numa questão filosófica intensa, mas eu digo o seguinte: o bem é aquilo que Deus discerne no teu coração. Por isso que você precisa ter no seu propósito, por isso que você precisa ter vida devocional. Por isso que crente mesmo, cristão mesmo, que quer viver dias bons, na graça e na paz, como nós falamos, é uma pessoa que está sempre buscando alinhar o seu coração com Deus. E aí ele vai saber o que é o bem para aquela pessoa. Mas jamais vai ser olho por olho, dente por dente. Jamais vai ser. Mas nós vamos aprender o que é dar a outra face. Porque não é fácil a outra face, não. Portanto, essa expressão, o agape, é uma benevolência invencível. É uma bondade que nada e ninguém pode vencer. E que só pode colocar em prática aquele que está ligado em Cristo. Que é a igreja. Então isso é um privilégio nosso. Essa busca incansável do bem supremo do outro, não meu. E a boa vontade que nunca é derrotada por nada. Nada pode derrotar a minha boa vontade. Eu não vou entrar para ser mais um propagador do mal. Jamais. Isso que mais tem acontecido às vezes em algumas esferas do cristianismo, porque a pessoa adota aquela teologia da Gabriela, como foi com você: eu nasci assim, fui sempre assim, vou ser assim e não vou mudar. Muitos problemas, não há, de verdade, não há como renovar o tudo. Não há como você renovar, ter uma renovação, ter uma vida fluindo num ambiente onde as pessoas de fato não se entendem dependentes de Deus, dependentes dos outros. Não, é impossível. Eu afirmo pelo texto, é impossível. Impossível haver qualquer tipo de crescimento. Vai acontecer ao contrário. Portanto, nessa esfera de entendimento, não importa o que se recebe, sempre procuramos o bem do próximo e o melhor para ele. Essas marcas
mostra que os cristãos devem ser um. Como é que a gente vai ser um? A gente tão diferente. Pensa diferente. Que age e age diferente. Tem umas pessoas que têm uma capacidade cognitiva que, quando você fala, então, a pessoa já entendeu tudo, não precisa falar mais nada. E o outro você falou 2 horas, mas não estou entendendo nada. Como é que a gente se mantém um? Mantendo essas marcas orgânicas. Finalmente, ser igreja. Eu sei que nós temos uma igreja crescente no Brasil, no mundo. E há quem diga, e ouve essa expressão, que a maior igreja que cresce no Brasil é a igreja do sem igreja. Essa é a maior igreja. Sabe por quê? Porque pessoas machucam pessoas. Porque as pessoas, de verdade, elas não querem tratar com seus orgulhos. Porque a gente chega nas comunidades, determinadas comunidades, e de fato a gente descobre um monte de problema. Não vai ser diferente de lugar nenhum. Tanto que hoje nós vemos já a igreja contemporânea. Qual é a igreja contemporânea? Politicamente correta. Eu entro, assisto, me sinto bem, porque o alvo sou eu, não é o outro, e vou embora. Eu vou ver minha vida. No domingo, entro, sento, assisto, vou embora. Qual é o problema? A gente não vai colocar uma bola de ferro no pé de ninguém, fica aqui. Mas a pessoa tem que ter esse discernimento que o alvo de Jesus é de fato que as pessoas criem raízes nas comunidades e que elas aceitem essa dinâmica de vida, onde você vai ver falhas em mim e eu vou ver em você e a gente vai aprender a crescer junto. Você vai me ajudar, eu vou te ajudar. Então, ser igreja é um tremendo privilégio. Muito mais do que receber uma vida plena, recebemos a honra de sermos filhos e irmãos uns dos outros. Hoje já há igrejas que não chamam mais de irmão, não é mais nada. É amigo, amiga, é contribuinte. Olha a sutileza. Não tem membresia. Não existe essa ideia de ser membro. É uma igreja, que é o nome de igreja e tal, mas simplesmente é um lugar onde ele vende um produto. Qual é o produto? Louvor, que você vem tocar. Uma palestra legal. Vende um produto e alguém vai lá e compra com o seu dízimo. É isso que é igreja? Gente, como a gente sofre de conceitos equivocados, por exemplo, com relação ao dízimo. Ah, você crê que está dando dinheiro para o pastor, né? É essa a ideia. Quando as pessoas esqueceram que a igreja é uma grande família. Como é que funciona na tua casa? Trabalha você, tua esposa, talvez teu filho. Todo mundo traz o dinheiro, vocês fazem o quê? Vocês bancam a vida de vocês. É assim que funciona a igreja. Eu digo isso no culto da nossa igreja. Eu digo isso. Gente, esse momento de dízimo de oferta aqui é um momento de unidade. É um momento onde a igreja reconhece que a ação de Deus está agindo, está nos unindo aqui. E o que nós fizemos? Nós tomamos a decisão de existir dessa maneira. Podíamos existir de uma maneira diferente, mas nós tomamos a decisão de alugar, no nosso caso, alugamos lá um baita, um prédio, colocamos um ar-condicionado. Então nós decidimos isso aqui juntos. Então o dízimo, a oferta, nós não estamos pagando nada, nós estamos compartilhando vida. Esse compartilhamento está dentro desse conceito de igreja de dom. Então, qual que é a ideia aqui? Né? A ideia aqui é que o sinal de fato de que as pessoas estão com seus dons assim, disponíveis, né, para servir. Você pode ter um dom, ele pode não estar disponível. Você pode ter uma facilidade muito grande para fazer alguma coisa, para tocar um instrumento, ou para varrer o chão, ou para limpar, porque não importa, né? Serve é serve. Mas ele pode não estar disponível. Eu vou disponibilizar o meu dom no dia 27 de fevereiro. Aliás, 27 de fevereiro.
Vou disponibilizar o meu dom só no dia 27 de fevereiro, tá bom? Vou lavar os copos, é 5 minutos. Exorto-vos, eu prisioneiro, que vocês andem, vivam, peripatel, todos os segundos da tua vida, que você entenda que você é um vocacionado, e que você tem um privilégio de ser chamado, e você foi chamado e inserido no corpo. Portanto, se é corpo, tem que ter saúde, e a saúde traz crescimento. Então, o maior sinal de crescimento é um completo compromisso. O maior sinal de crescimento de uma igreja não é numérico. Não importa, não tem a ver com números, tem a ver com compromisso. Como é diferente que o mundo ensina. Compromisso com Cristo, compromisso uns com os outros. Nós somos corpos, e cada parte do corpo tem função e deve ser ligada e integrada a Cristo. Eu vou encerrar agora o meu tempo aqui com as palavras de Herbert Locke, num livro chamado Parábola de Jesus, na página 65, ele diz o seguinte, abre aspas, quando uma semente começa a germinar, nós temos a representação do início da vida espiritual. O que vem a seguir, depois que a semente foi plantada, é o desenvolvimento da planta, que é uma bela figura do crescimento cristão, analogia, nós somos plantados. Assim como acontece na natureza, também acontece na vida cristã. Não pode haver vida sem crescimento. A planta precisa crescer ou morrer. O crescimento de uma planta ela é silenciosa e imperceptível, mas constante. Assim também é o desenvolvimento da vida cristã. É certo que a nossa vida pode ser perfeita em cada fase do desenvolvimento. Isso é possível. Também haverá progresso contínuo se o propósito de Deus se cumprir em nós. Então, todos nós vamos nos tornar fortes para assumir responsabilidades. E a nossa maturidade será proporcionalmente igual aos nossos privilégios. Isso tem muito a ver com esse texto. Quem sou eu? Onde eu estou? O que Deus tem repartido comigo? Qual é o meu dom? Como é que eu posso funcionar? O Senhor nos ajude. Em nome de Jesus. Oremos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por esse tempo. Deus, tu sabes que força vem de ti. Nós dependemos completamente do Senhor. Mas Deus, desperta-nos, Senhor. Que essa palavra exorte o nosso coração de verdade. Que nós possamos entender que é por isso que o Senhor distribuiu dons aos homens. Por isso que alguns foram chamados para a missão, outros foram chamados para a proclamação, outros foram chamados para o louvor, outros foram chamados para o cuidado, outros foram chamados, Senhor, para simplesmente estar no lugar secreto de intercessão. Não importa qual for o chamado, Deus, desperta-nos, aviva-nos, Senhor, para que de fato cumpramos o teu propósito e assim desfrutemos do melhor do Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus.